Olá, tudo bem? Eu sou Fabiana Cassar, sou psicóloga, terapeuta holística e é com grande alegria que hoje estou iniciando aqui meu primeiro programa na TV, na Astral TV, Energia em Mente. Esse programa vem com o intuito de conversarmos sobre saúde mental, sobre terapias, sobre tudo que nos ajude a ter uma vida mais leve e mais feliz. Aqui a gente vai conversar sobre emoções, sobre sentimentos, sobre questões que possam nos ajudar. Então, ele vem com muita riqueza e muita propriedade nos assuntos que vamos conversar. Você já se sentiu sobrecarregado no dia a dia, com dificuldades de irritabilidade, dificuldades para dormir? Então, todas essas coisas nós vamos estar aqui conversando para trazer mais luz nesses assuntos e ajudar. Esse é o nosso intuito. Eu vou contar um pouquinho da minha jornada, que eu também passei já por muitas coisas, como todos nós, né, nessa vida, e em alguns momentos eu precisei buscar apoio, buscar ajuda, e tudo isso que eu encontrei me ajudou a me fortalecer, a estar mais ciente das questões da minha vida. E eu vou contar um pouquinho aqui sobre isso para vocês. Quando eu tinha mais ou menos uns 27 anos, eu comecei a ter algumas questões, né? Assim, eu não entendi o que era. Eu comecei a ter muita dor no maxilar, minhas mãos elas tremiam, eu ficava muito angustiada, eu não sabia o que eu tinha, o que estava acontecendo comigo. E nesse período aí, minha irmã, né, que é médica, me apresentou um reumatologista, eu fui lá me tratar. Ele na época falou que eu tinha uma síndrome, na época ele disse, chama síndrome de Sjögren, um nome difícil. E aí eu comecei a ser tratada, né, como se eu tivesse essa síndrome, e eu tomei muitos medicamentos, tomei muito corticoide. Isso foram por vários anos, até que eu resolvi trocar de médico. Aí nessa nova médica eu descobri que eu não tinha isso, com vários exames que foram feitos, e comecei a ser tratada de uma outra forma, tomando um outro medicamento. Alguns anos se passaram e as coisas continuavam. Nisso tudo, nesse período, eu comecei a buscar terapia, comecei, né, a me cuidar também, nessa parte da saúde mental. E o tempo foi passando, até que eu troquei novamente de médica e eu comecei a ser tratada como se eu tivesse fibromialgia, olha só. E aí tomei um monte de medicamentos manipulados, né, e até que aconteceu, né, em 2003, descobrimos, né, que minha mãe estava com câncer de ovário. Nós somos em 4 filhos, eu sou a terceira filha de 4. E nós descobrimos, e aí foi um processo longo, né, com melhoras, recaídas, durante 10 anos. Nesse mesmo período, depois de alguns anos, descobrimos que meu pai estava com câncer também. Um câncer bem, como é que fala? Não muito comum. E as coisas foram indo, a gente foi vivendo, né? Quem tem um parente, né, na família, principalmente pai, mãe, adoecido, sabe o quanto tudo isso adoece a todos. Todos na família sofrem. Todo mundo fica, né, com a sua saúde física, mental, emocional abalada.
E aí, em 2003, eu tive minha filha, né? Em 2012, ela nasceu. Minha mãe conseguiu ir, né? Porque eram de Sorocaba. Minha mãe conseguiu vir aqui em São Paulo, ver o nascimento, mas muito debilitada. E meu pai estava internado nessa época. Quando ela retorna para Sorocaba, ela é internada também. Então eu vivi no nascimento da minha filha a alegria e a tristeza, né, da perda que estava chegando, que era dos meus pais. Em 2013, minha mãe veio a falecer e em 2014, em dezembro, meu pai veio a falecer. Tudo muito junto, muito rápido. Com tudo isso, imagina, acabei tendo uma depressão pós-parto. Uma depressão que eu cuidava super bem da minha filha, mas eu não tinha alegria, eu era apática, eu tinha uma tristeza enorme aqui dentro de mim, né? E com isso, após a morte do meu pai, eu senti de novo os sintomas mais fortes e eu troquei de médico novamente, de reumatologista. Com essa troca, a gente foi fazendo um outro tipo de tratamento e fomos descobrindo, com a retirada dos remédios manipulados, né, toda aquela coisa que eu não tinha fibromialgia, eu não tinha nada disso. Eu comecei a me cuidar, né, de forma mais integral, com a terapia, com outras terapias. E quando eu me deparei mais fortemente com as terapias holísticas, foi logo após o meu divórcio. Porque quando eu me divorciei, para quem já passou por isso, é um luto também, né, que a gente passa. A gente passa por um luto porque se cria todo, né, um desejo. A gente não casa para separar, a gente casa para que dê certo. Então, esse momento, eu fui, além de me consultar com um psicólogo, eu também fui para terapias holísticas, onde eu, né, passei por Reiki, por PNL, por EFT, por tantas outras coisas que me ajudaram, mas me ajudaram tanto. E isso fez com que eu começasse a querer estudar mais a fundo as terapias. Nessa época eu já era reikiana, eu já tinha, né, já tinha feito, mas eu comecei a me aprofundar mais. E eu vi na minha própria vida o quanto, quando a gente tem um autocuidado, olha, abre espaço para as opções que existem para a gente estar aí se cuidando. O quanto isso ajuda e melhora. Então, eu hoje amo o que eu faço. Eu amo atender enquanto psicóloga e eu tenho a terapia holística separada da psicologia, para quem prefere esse outro lado, porque ela é algo que nos ajuda em todos os sentidos também. Então, esse é um resuminho da minha história para contar que esse programa ele vem também com essa minha história, ela ajuda a fazer com que ele se crie e que eu possa trazer para vocês coisas que me fizeram bem, me ajudaram. Não é algo que eu só acho que é bom, eu senti em mim. Então eu acho super válido e super legal a gente poder trocar aqui tudo isso. Agora eu queria falar um pouquinho para vocês, né, sobre as doenças psicossomáticas, né? Todas elas se iniciam, né, subjetivamente e depois a doença vem para o nosso corpo. E eu
eu tenho vontade de conversar sobre isso, e é um assunto que me interessa muito, porque eu senti isso na minha vida. Com a minha história, eu vi que questões minhas emocionais, né, questões minhas que eu não entendia e que eu não conseguia ter acesso, emoções que eu não deixava virem à tona, porque muitas vezes a gente tem vergonha de mostrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e eles precisam ser mostrados, eles precisam ser olhados, porque quando a gente esconde, eles podem se tornar doenças na nossa vida, ou eles podem nos transtornar de tal forma que a gente começa a não conseguir mais viver de uma maneira efetiva, né? Uma maneira boa. E as doenças psicossomáticas, o que elas são? A gente sente todos os sintomas delas, mas quando vai fazer, né, vai buscar, vai fazer exame, você não as tem ali, mas você tem os sintomas. E isso é muito comum. Isso foi algo que eu vivi, como eu já disse. Então, também um dos objetivos aqui do programa é a gente ter mais clareza sobre tudo isso. Quando a gente consegue olhar para nossas emoções, a gente começa a dar um lugar para elas. E esse processo, ele não precisa ser feito sozinho. Existem os terapeutas holísticos que olham de uma forma mais integral para a pessoa, né, enquanto corpo, mente e espírito, e também os psicólogos, os psicanalistas, para ajudar nesse entendimento da mente. Então, é um processo que pode ser em conjunto com esses profissionais ou somente com um ou com outro. Às vezes, é preciso também procurar um outro tipo de ajuda, uma ajuda médica, e tudo bem, né? O importante é que busquemos a nossa saúde, o nosso bem-estar. Cuidar da mente não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força e coragem. Todos nós passamos por momentos difíceis. Então, se preciso, busque ajuda. Busque ajuda. É o melhor que você pode fazer para você. Se você busca mais qualidade de vida, quer aprender a lidar com o estresse do dia a dia, Energia e Mente vai ser o seu programa. Pessoal, aproveita para me seguir nas minhas redes sociais. Lá eu posto conteúdos, né, interessantes sobre saúde mental, sobre as terapias. Ele é fabianacassar.energiaemente, @ né? fabianacassar.energiaemente. E agora a gente vai chegando ao fim desse meu primeiro programa, esse início do Energia e Mente, que vão ter os programas, os inéditos, vão ser todas as terças-feiras, às 17h15 da tarde, e as reprises serão às quintas, às 17h15 também. Muito obrigada e eu espero vocês no próximo programa.